Olá, garotos do nono ano. Que bom que a gente tá aqui, né? Bom, a pergunta é: por que ele sempre está vestido de pijama listrado? É uma pergunta interessante. Veja bem, nós temos aí a presença de duas crianças, cada uma no seu ambiente diferente. Aparentemente, uma está mais livre do que a outra, né? Quando, na verdade, nenhuma está livre, porque criança não tem sua liberdade exatamente respeitada, como deveria ser, que ele podia ir, voltar, ir para onde quiser. Não é assim que funciona, né? Um está no muro do outro, está no quintal do outro, ou está vizinho ao quintal do outro, certo? Só que o que está de pijama listrado não está no seu quintal, está no quintal de uma prisão, certo? Porque aí está na Alemanha de 1940, período da Segunda Grande Guerra Mundial, e retrata a história da amizade entre dois garotos, né? Eles têm idades próximas de 8 anos. O primeiro é o filho de um oficial nazista, já dá para ver, esse que está bem vestido e também bem calçado. O segundo menino é um judeu que vivia prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. O menino Bruno é filho de um oficial nazista, assume um cargo importante em um campo de concentração, o pai do menino Bruno, né? Sem saber realmente o que o pai dele faz, ele deixa Berlim e se muda com a mãe para uma área isolada, onde não há muito o que fazer para uma criança com a idade dele. Os problemas começam quando ele chega e decide explorar o local e acaba conhecendo Samuel. Desculpa aí, ficou faltando, viu? Um garoto que vive usando o pijama listrado e está sempre do outro lado de uma cerca eletrificada. A amizade cresce entre os dois, e Bruno passa cada vez mais a visitar esse garoto, tornando assim a relação mais perigosa do que eles imaginavam. Até que em um certo momento, Bruno decide passar para o outro lado. Só que para ele passar para o outro lado, ele se veste como os judeus também se vestem, né? E ele quer explorar o lado que o garoto do pijama listrado vive. Porém, ele não imagina que o fim dessa aventura seria um suposto banho, dentro da temida câmara de gás. Levar a história para o cinema é uma das principais práticas da sétima arte. O que não deve e nem podemos ver, sentir ou escutar, o cinema faz reviver. Isso é o que acontece com filmes que abordam temas históricos, a fim de levar a informação de fatos que aconteceram e acontecem no dia a dia de maneira emocionante e criativa. O livro retrata a história de uma visão do garoto com sua ingenuidade, diante do tema pesado, com o objetivo socioeducativo de mostrar a realidade de mais de 1 milhão de pessoas que vivem nesses campos de extermínio, dentre eles judeus, ciganos, homossexual e qualquer outro grupo étnico, que não se enquadrava ou perfeccionismo de um ditador, o temido e assombroso Adolf Hitler. Apesar de ainda haver muitas discussões sobre a abrangência do termo Holocausto, o genocídio nazista contra os judeus foi parte de um conjunto mais amplo sobre atos de opressão e assassinato cometidos pelo governo nazista, alemão, contra vários grupos étnicos, sociais e políticos que estavam na Europa. Muitos judeus eram levados aos campos de concentração, principalmente em Auschwitz, convencidos de que o trabalho os libertaria. Afinal, essa era uma das frases que estavam pregadas sobre as portas do campo, mas a realidade era totalmente diferente. Muitos morriam de fome, subnutridos, torturados, com muita desnutrição. Testes científicos e doenças transmitidas por animais. Essa imagem mostra a impressão imposta pelo governo e a ideologia nazista, como elas eram vistas no tempo dessa obra. Cada episódio da conversa dos garotos é de encher os olhos de lágrimas. É claramente mostrada a ingenuidade tanto de um garoto quanto do outro, por não conhecerem a real situação em que ambos estavam vivendo.
certo? E principalmente por demonstrar tanta a brutalidade humana. Aparecem as cenas, as atrocidades vividas pelas crianças dentro dos campos de concentração, com aspecto sujo, os dentes acareados, sempre usando as mesmas vestimentas. As crianças eram escravizadas juntamente com os adultos e levadas muitas vezes para as casas dos alemães para trabalharem com o objetivo de limpar as taças, os objetos pequenos, por serem mãos menores, do que as mãos de adulto. Essa história aborda temas políticos, sociais e principalmente históricos, não expondo nenhuma vítima, mas trazendo uma mensagem de uma emocionante trajetória relatada pelo cinema, sobre um dos maiores massacres da história da humanidade, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí dá para você ver o desespero no olhar dessa mãe, que vai à procura do seu filho e não o encontra. Não sabe o que vai acontecer com ele, não tem como você saber. Então, você tem que ler o livro, tem que fazer um comentário sobre ele, tem que dizer quais são os personagens centrais dele, tem que mostrar detalhes desse livro para mim, tá bom? Até lá, um abraço.